Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo para salvar, tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Eu queria que nesse momento você colocasse sua Bíblia no seu colo e desse uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Meus irmãos, eu orando ao Senhor e pedindo para Ele uma palavra, e o Senhor Ele falou tão fortemente no meu coração. Às vezes minha esposa ela me vê quietinho, e é um momento que eu estou ali falando com Deus, e o Espírito Santo de Deus ele me deu um tema para essa palavra: etapas da vida espiritual. Muitas vezes na nossa vida a gente fica pensando que vai demorar, às vezes nós pensamos que não vai dar certo. Existem momentos na nossa vida espiritual que nós pensamos: olha, eu estou tanto tempo na igreja, tem acontecido tantas coisas na minha vida, e muitas vezes nós ficamos deixando que a nossa vontade seja feita na de Deus. O Espírito Santo de Deus ele me trouxe essa palavra do tempo, porque se nós pensarmos em adentrarmos a palavra do Senhor, no Atos de Apóstolos, capítulo 9, o Senhor ele começou a trabalhar na vida de um homem. A palavra do Senhor diz que um homem chamado Saulo, um homem que ameaçava, que queria ver o mal dos cristãos, aquele que procurava ver o mal dos cristãos, e um certo dia ele pediu uma carta. A palavra do Senhor diz que ele pegou essa carta, seguiu a caminho de Damasco, e é tremendo porque muitas vezes nós, mesmo sendo servos de Deus, mesmo sendo cheios de entendimento, mesmo sendo cheios de bases e mais bases, podemos estar distante e podemos estar até mesmo, sabe o quê? Perseguindo aqueles que o Senhor chamaram. Glória a Deus. É tremenda essa palavra porque a palavra do Senhor diz que Saulo era um homem estudado, doutor das leis. Saulo ele estudou aos pés de Gamaliel, e a palavra do Senhor diz que ele sabia tudo sobre a lei, tudo sobre os profetas. É um homem de Deus. E é tremendo porque quem vai perseguir os cristãos não é pessoas que não conhecem, é aqueles que estão dentro da casa, aqueles que estão cheios não de Deus, mas de si mesmo. E é tremendo aqui porque Saulo ele começa a perseguir, porque ele acha que tudo aquilo que estão fazendo está fora da vontade de Deus, porque ele acredita que a vontade de Deus é que todos, aleluia, fizessem conforme os fariseus falavam, conforme achavam. E a palavra do Senhor diz que ele foi
no caminho para falar mal do irmão, da irmã, no caminho para matar um cristão, no caminho para matar alguém com uma palavra. É tremendo que o Senhor tem um encontro conosco e nos mostra que não é desse jeito, que muitas vezes a forma que Ele quer usar não é conforme você acha, é conforme Ele acha. Porque Saulo achava que tinha que ser do jeito dele, não do jeito que o Senhor escolheu. A palavra diz que Pedro, João, Tiago, os discípulos de Jesus, eles pregavam o reino de Deus, mas eles não iam conforme os fariseus, eles não ficavam gritando, batendo no peito, não, eles falavam: olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar, para libertar, e para eles aquilo era uma blasfêmia. Quem? Só Deus cura, só Deus salva, só Deus liberta. Mas eles não entendiam que o que eles estavam entendendo na sua mente era somente a letra, não aquilo que o Espírito Santo de Deus queria falar. Por isso que eu digo algo muito importante nessa manhã: não basta só ler a Bíblia, não basta só ler por ler. Você tem que entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que eles entendiam tudo na lei, liam os profetas, mas se eles entendessem o que Isaías falou, se eles entendessem o que Isaías falou que o Senhor queria, levaria sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, que ele seria levado ao matadouro como ovelha muda. Eles entenderiam que Jesus, ele não era só um profeta, não era só um homem qualquer, mas sim o Filho de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jesus teve um encontro com Paulo. Paulo, ele viu uma luz muito forte, e naquela luz uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E muitas vezes nós ficamos pensando: eu perseguindo? Eu sou crente, sou servo de Deus. E Saulo falou para Jesus, voltado ali, falou assim: quem eu persigo? E muitas vezes o Senhor nessa manhã traz para nós: quando você persegue um pequenino, você está perseguindo o próprio Jesus. Quando nós perseguimos um pequenino, nós estamos perseguindo o próprio Cristo. E Paulo, ele teve que entender isso, entender que quando ele estava perseguindo aqueles que pregavam o Evangelho, as boas novas, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E a palavra do Senhor diz que Saulo ficou cego. E muitas vezes, conjecturando essa palavra cegueira aqui de Saulo, o Senhor nessa manhã, Ele quer nos cegar. Aí você fala: como assim? Deus quer te cegar para você parar de ficar olhando para as pessoas, ficar olhando para os irmãos, parar de ficar olhando para o defeito do povo e começar a olhar, sabe para quem? Para Deus, olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa base. O homem é falho, o homem é errante, mas quando nós ficamos cegos carnalmente e começamos a ver o céu aberto, Deus fará coisas grandes na nossa vida. A palavra do Senhor diz que
Senhor, Ele não chamou a gente só para ficar sentado. O Senhor não nos chamou só para ficar ali. Ah, está muito bom aqui, está ótimo. Nós vamos ser confrontados. Nós vamos muitas vezes sofrer acusações. Nós vamos até mesmo temer. Mas está com medo do mesmo jeito. Está com medo, vai. Está achando que não vai dar certo, vai. Abaixo diz que Ananias foi. E quando ele chegou, Abaixo disse que Saulo, ele foi restaurado na sua vista. Mas entenda uma coisa, para você ser restaurado por intermédio do Espírito Santo na sua vista, primeiramente você tem que trabalhar o seu espiritual. Você tem que entender que a partir de hoje você vai enxergar assim tudo que está ao seu redor. Mas você vai entender que a base, a sua base é Cristo Jesus. Que Ele te fortalece, que Ele não erra, que Ele não falha, que Ele é poderoso. As etapas da sua vida espiritual, irmãos, ela consiste em momentos difíceis, em momentos que você começa a querer achar que você é o santarrão, que você é o perfeito. Há um momento que você também precisa de oração. Há um momento que você precisa descer. E agora nós começamos a entrar no momento que muitos crentes desistem. E que momento é esse, Davi? Sabe qual é o momento? Aquele momento que você adentra a casa do Senhor e te julgam pelo que você foi. As pessoas olham para você e falam assim: que? O Davi? Aquele que era traficante? Usuário de crack? É tremendo porque a Bíblia nos dá muitas noções de pessoas que julgam por aquilo que ela era. Que é uma palavra. A Bíblia diz que quando Davi queria saber se tinha alguém da casa de Saul, a primeira coisa que Ziba disse: há um aleijado dos pés. Ele não falou há um, ele falou aleijado dos pés, colocou defeito. Sabe o que acontece? As pessoas vão colocar defeito em você, vão lembrar do seu passado, vão lembrar o que você fez, mas Deus manda te dizer nessa manhã: eu te escolhi, eu te remi, eu te salvei. Somente ouça a minha voz, não a voz do outro, não a voz do irmão, não a voz da direita e da esquerda, mas a minha voz. Glória a Deus, aleluia. E é tremendo, porque Saulo, agora chamado Paulo, porque muitas vezes as pessoas não entendem e falam para mim assim: mas Davi, por que hoje seu nome é Davi? E as pessoas, alguns te chamam de David, porque outrora eu fui o David, outrora me chamava de David. Há anos atrás Deus falou para mim: seu nome não é mais David, mas sim Davi. Eu contei esse meu testemunho lá na sede e é algo muito importante. Quando eu cheguei na Europa, ali em Portugal, todo mundo me chamava de Davi. Cheguei na Itália, Davi. França, Davi. Suíça, Davi. Espanha, Davi. Aí eu entendi, eu falei assim: é Davi. As pessoas, elas sempre me chamavam de David, até que Deus mudou meu nome. E hoje, o Senhor, Ele muda a sua história, muda seu nome. As pessoas não vão te conhecer mais como perseguidor, mas vai te conhecer como perseguido. Entenda uma coisa: Saulo, nesse momento, ele começou a ver que ele era um perseguidor, sim. Ele perseguia os cristãos, só que agora o perseguidor se transformou em perseguido. E esse momento do cristão é que ele começa a desistir. Para que eu vou para a igreja? Só me julgam,
li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estudei muito. Aleluia, Deus. E ali o Senhor abriu o cárcere em 2011, depois de 2 anos e 10 meses dentro do cárcere. Ou seja, não importa como as pessoas te olhavam, porque quando eu cheguei aqui fora, todo mundo olhou para mim e falou assim: já já volta pro crack, já já volta pra rua, já já volta a fazer tudo de errado. Mas eu fui estudar, terminei os estudos, prestei vestibular, entrei na faculdade, me formei. Há 9 anos sou professor de física, matemática e tecnologia. Vai fazer 5 anos eu tenho minha própria empresa de elétrica e manutenção. Viajei a 5 países, morei em Portugal. E eu falo uma coisa para os irmãos: entenda uma coisa. Quando Deus quer mudar uma história, quando Deus quer mudar uma vida, não depende de ninguém, mas depende dele. Mas nós temos que querer, nós temos que dar o primeiro passo. A palavra diz que Paulo teve ali sim o encontro com o Senhor. Mas se ele falasse: eu não quero, Deus não é um Deus ruim. Deus deixa você fazer a sua vontade, você tem livre-arbítrio. Mas ele escolheu, ele entendeu quem era Deus, ele entendeu que Jesus Cristo veio para morrer por nós. Mas ele começou a sentir essas dores e ele fez o quê? Desistiu? Parou? Sabe o que Deus está falando para a gente aqui essa manhã? Olha, não desista, não pare, porque eu serei contigo. Aí você fala assim: tá, ele não parou. Não parou, é forte. Glória a Deus. Então a vida dele foi uma bênção, foi tudo ótimo. Após isso, as pessoas julgarem ele, olhar para ele, achar que ele não seria nada, não querer ficar perto dele, o Senhor mostrou a sua glória. Aleluia. A palavra diz que Paulo, ele começou sua primeira viagem missionária. E é tremendo, irmãos, porque muitas vezes, quando nós falamos em missão, a pessoa já quer ir para a África, quer ir para aquilo, mas a primeira missão é seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda. Comece a fazer essas viagens. Opa, olha para o meu vizinho, falar de Jesus. Opa, é Senhor. Olha, Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito, breve voltará. E é tremendo porque Paulo ele começou a entender o princípio de ser cristão. Ser cristão não é você, aleluia, viver na igreja. É você vir à igreja, mas você ser a igreja lá fora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ser a igreja onde você colocar a planta dos seus pés. Ser a igreja na forma de falar, na forma de agir. Forte. E muitas vezes, irmãos, existem pessoas que vão aparecer na nossa vida, que até parece que é de Deus. Num certo momento na vida de Paulo, a qual o Senhor diz que ele estava andando pelas ruas com Silas, e uma jovem começou: olha os homens de Deus, olha, eita! E muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, cuidado com as palavras, porque muitas vezes as pessoas estão falando que você é de Deus, estão batendo nas suas costas, mas por trás. Verdade, Não Jesus. sei, Deus, o Espírito de Deus, ele fala isso no meu coração, porque aquela jovem parecia que estava falando algo bom, mas a palavra do Senhor diz que Paulo voltou e repreendeu aquele espírito que estava naquela jovem. E muitas vezes, irmãos, quando Deus te usar, você acha que o inferno vai ficar feliz? Você acha que o inferno ele vai falar assim: ah, que bom, ele libertou uma pessoa, tá tudo bem, tá tudo certo, opa. Só falta o diabo olhar para você e falar assim: glória a Deus. Não vai. O inferno vai se levantar, mas o Senhor ele manda dizer para a gente aqui: olha, o inferno se levantou. O inferno ele está saltando, mas eu sou contigo. Aleluia, Jesus. Não importa aonde você esteja, se você estiver numa prisão, eu serei contigo. Se você estiver num momento difícil, eu
preso, na luta, não importa o que aconteça. Faça como Paulo e Silas, eles estavam presos, mas um orava, o outro louvava. Enquanto todos achavam que não tinha mais jeito, eles mesmo assim não desistiram e entenderam que o princípio de tudo é a oração. O princípio de tudo é o louvor e a adoração a Deus. O princípio de tudo é você crer que o Deus Todo-Poderoso pode fazer o impossível, mesmo que para você não tenha mais saída, mesmo que pareça que acabou. A palavra do Senhor diz que quando Paulo e Silas estavam orando e louvando, as cadeias caíram por terra, e assim será na minha e na sua vida. Enquanto você não abrir essa boca para glorificar, para exaltar esse Deus, não vai cair cadeia. Mas se você nesta manhã abrir esta boca santa, Deus está em campo providência. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que a cadeia se abriu. E aqui eu quero entrar já na finalização dessa palavra, porque a cadeia se abriu. Ele poderia ter ido embora, assim. Eles poderiam ter ido embora, mas às vezes a cadeia se abre, o deserto acaba. Não é para você fugir, não é para você desistir, não é para você parar, é para salvar uma vida. É Aleluia. para você mudar uma vida. A palavra do Senhor diz que quando o guarda viu o que tinha acontecido, a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê, pastor? Ele tentou se matar. Aquilo era a honra. Mas Paulo disse: não faça nada contigo. Não faça. Ninguém fugiu. Porque hoje tu e a tua casa será salvo. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Você vai entender que a sua vida vai ter etapas, mas se você permanecer firme, se você passar por cada uma delas glorificando e exaltando o Senhor, você será mais que vitorioso. Glória a Deus. E naquele grande dia, você poderá dizer assim de fora: combati o bom combate. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O Senhor nessa manhã, Ele vem nos mostrando algo importante. Olha, não é momento de desistir, não é momento de parar. Vença as etapas, vença cada uma delas. Parece estar difícil, mas o Senhor é contigo. Amém. O Senhor Glória a assim Deus. te fortalecerá. Glória a E Deus. você é mais que vitorioso, mais que Aleluia. vitorioso. Glória a Amém? Uma salva de palmas.